Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus então possa nos inspirar a todos, né? Para que a gente receba, não de mim que nada tem, mas da espiritualidade, todo o auxílio, né? Para nossa uma melhor e maior compreensão dos ensinamentos que vêm das esferas superiores, né? Mas também trazer, assim, simplificar um pouco. E hoje eu trouxe uma lista de exercícios para a turma fazer, né? Patrícia é boa de exercício, ela gosta de fazer exercício, mas vamos ver se esses ela faz. Bom, o tema reforma íntima é um termo gasto, né? Um tema assim que dentro de casa espírita todo mundo fala. Então a gente vai tentar. Reforma sempre é uma coisa meio assim, destrói alguma coisa para construir outro lugar. Reforma faz sujeira, se é uma reforma em casa, né? Reforma é algo que a pessoa pensa 10 vezes para fazer. Então, ao invés de reforma, a gente vai falar em processo educativo hoje, né? Mas vamos lá, vamos tentar devagarzinho, a gente vai entender isso aí. Essa imagem é aquela transformação, né, da lagarta, né, em borboleta. E é isso que é essa reforma íntima. É a nossa transformação, né, que vai demorar muito tempo. Mas se a gente não começar, vai demorar mais tempo ainda, né? Então, eu gostaria de começar falando de um livro chamado A Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel, né? Onde ele fala que a população da Terra, os espíritos que aqui vivem, são uma boa parte deles, né? Oriundos de um outro planeta. Todo mundo aqui é um ETzinho, né? Pode pensar que você é um ET porque você vem de outro lugar, né? De um planeta que só dá para ver. A Capela é um Sol, como o nosso Sol. Então, é de um planeta que orbita em torno de Capela, né? Que diz que guarda muitas semelhanças com o planeta Terra, né? E esse planeta lá, esse orbe, ele estava em evolução, como a Terra está hoje, né? Mudança, saindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E muitos espíritos que ali estavam, ainda muito focados no mal, no egoísmo, né? Orgulhosos, esses espíritos estavam atrapalhando o progresso daquele planeta. Então, a comunidade de espíritos puros que coordena aí essas transformações, né? Decidiu trazer esse povo que não queria progredir e atrapalhava o progresso daquele mundo, decidiram trazer aqui para a Terra. E por que para a Terra? Porque a Terra naquela época era ainda um mundo primitivo e que precisava se desenvolver. Então, todo mundo que tem algum conhecimento, mesmo que ele não seja moralizado, ele vai trazer progresso. Então, esse pessoal foi trazido para cá. Foi trazido para cá quando? Emmanuel fala que foi quando nós estávamos saindo da fase de primatas. Então é coisa de muito tempo. E esses espíritos que foram exilados na Terra, eles foram deportados de lá para cá, né? Eles dão origem às raças brancas que nós temos aqui. Pensando que negros... Não pensa na atualidade, tá? Senão o negro é inferior, não é isso. Negros e os amarelos, no caso, né? Os chineses, são povos daqui, do planeta Terra. Começaram a sua evolução aqui. E essa raça branca, que são, Emmanuel chama de raças adâmicas. Adâmicas que vêm de Adão, do Adão e Eva lá da Bíblia, né? Essas raças, esses espíritos que vieram para cá, eles desenvolveram a nossa parte genética, eles ajudaram na devolução da nossa parte genética, né?
e formam originam essa raça branca, né, chamada raças adâmicas. A ideia de paraíso, Adão foi expulso do paraíso. Essa ideia, né, eles trazem, por quê? Porque eles foram expulsos de um mundo muito melhor. Vocês imaginem um mundo como a Terra hoje, e você reencarnar na Terra de 10 milhões de anos atrás, certo? A ideia que eles tinham de reencarnação, que eles trouxeram, porque eles sabiam que a reencarnação existia, eles trouxeram também a ideia da chamada mentepsicose, que é você reencarnar, por exemplo, num animal. Por quê? Isso não acontece, mas por que eles têm essa ideia? Porque eles reencarnaram praticamente em corpos de animais naquela época. Então, isso ficou. Então, essa ideia de mentepsicose, né, que teve uma novela que era na Índia, que o cara falava que se ele era mal, ele ia reencarnar como rato, como barata. Tô certo, Marinês? Marinês era uma boa novela, sabe? Então, é essa ideia de você reencarnar num corpo de animal. Por quê? Porque eles tinham essa sensação de que eles saíram de um lugar muito melhor para vir para cá. Bom, então essa é a ideia do paraíso perdido. Eles foram expulsos do lugar bom e vieram para o lugar ruim, né? E eles dão origem, essa raça branca vai dar origem a 4 grandes povos. Eu chego na reforma íntima, fica tranquilo, que não chega lá, né? Quais são esses povos? Os árias, né, que vai ser o povo que habita a Europa, que habita o norte da Índia, né? Nós também, os latinos na Itália, os celtas, todo esse povo que está na Europa se origina de uma parte desse grupo de exilados do sistema da capela, né? Outra parte se locomove ali do meio da Ásia e vai parar no Egito. E esse grupo, por afinidade, reencarnações, eles vão se reunindo sempre no mesmo grupo. Os egípcios são os mais adiantados de todo esse grupo. Eles fizeram as pirâmides, tudo isso, e foram embora. Esses já voltaram. Emmanuel, tudo quem fala é Emmanuel, tá? Eles já voltaram para a capela, né, para aquele sistema solar. O povo de Israel, né, os judeus, e o povo que formou as castas, mas as castas dirigentes da Índia. Então são esses 4 grupos, né, que formam, que são os exilados que vieram daquele sistema planetário, sistema de capela. Bom, castas da Índia, você vai perceber que ali o orgulho ainda prevalecia, era muito forte o orgulho deles. Os egípcios eram os menos endividados, tanto é que eles fizeram maravilhas, né? Eles acreditavam sim no Deus único, eles sabiam eles tendo o Deus único, mas isso ficava só entre os mais sábios. A maioria, então, foram criados as divindades, que são os espíritos superiores que cuidavam deles, né? Cuidavam da plantação, cuidavam Então, deuses para o povão. Os mais sábios conheciam a realidade, a verdade. Na Índia também, né? Só que a Índia, por serem ainda muito orgulhosos, os arianos também. Esses arianos têm uma virtude, segundo Emmanuel. Eles foram se misturar com as outras populações, né? Que as já existentes na Terra. Então eles se misturaram bastante, eles ajudaram. Então eles eram rebeldes, mas ao mesmo tempo não tinham muito orgulho. Então eles foram se misturando e melhoraram a qualidade dos nossos corpos e também, com certeza, o crescimento intelectual. Mas nós vamos falar mais do povo de Israel, né? Que é o povo que acreditava no Deus único desde o início, mas era um povo bastante orgulhoso, um povo que não se mistura muito. Bom, esses 4 grandes grupos, então, de degradados, de expulsos desse suposto paraíso, né? Eles vão dar origem a toda a
civilização que está aqui, né, se misturando aí a raça negra e a amarela e melhorando a qualidade. Então, o povo chinês, principalmente, né, é bem mais antigo do que os arianos, né, da raça branca. Então, eles ajudam na melhoria genética nossa, né, mas também na melhoria intelectual. Agora, por que eles foram deportados? Como eu disse lá no começo, porque eram ainda voltados ao mal, não queriam trabalhar a sua moralidade. Então, eles vieram para cá para fazer a sua transformação moral. Tem muitos tentando até hoje. Tem alguns aqui que eu estou vendo que somos nós, tá? Estamos ainda tentando fazer essa nossa transformação moral. O governador deste planeta, né, o governador que nós conhecemos, né, ele enviou vários missionários, emissários, dê o nome que vocês quiserem, né, para todos esses povos. Ele prometeu, antes desse povo reencarnar, que ele estaria junto, que ele enviaria mensageiros e que quando fosse necessário, ele próprio viria. Ele disse isso, e eles guardavam. Então, em todas as religiões, na religião hindu, na religião dos egípcios, ficava-se com aquela ideia que alguém vai vir para nos ajudar. Alguém vai vir. Esse alguém é o grandioso alguém, né? Assim como os judeus, nós temos entre Moisés, 1300 anos antes de Cristo, até Jesus, muitos profetas que falavam da vinda do Messias. A vinda do Messias. Então, todo mundo achava que ele ia vir no povo deles, né? Só que os judeus eram os mais crentes nessa possibilidade, né? Então, veja, Jesus enviou para a terra, né, para encarnar, vamos dizer assim, né, muitos espíritos. Tem aqueles que escreveram os livros sagrados lá, dos hindus, né, os Vedas, aqueles cantos védicos, né, que é uma coisa bacana pra caramba. Se você vai ler, tem uma profundidade aquilo, né. Esses caras viveram muito na Índia e no Paquistão. Também na Índia, Krishna, Buda, né, Sócrates na Grécia, no povo judeu, existe uma das vertentes religiosas do povo judeu, é a Cabala, que seria assim, a parte mais espiritualizada da religião judaica, né? Pouquíssimos estudam a Cabala, né? Ou Cabalá, alguns falam Cabalá, né? Na China, temos Lao Tse, Confúcio, Forri, são outros espíritos que reencarnaram e divulgaram a mensagem da transformação moral, da necessidade de nossa transformação moral. Muitos outros desconhecidos também vieram, né? Quando Jesus envia Moisés, Moisés vem com uma missão, trazer a primeira revelação universal. Os 10 mandamentos que os Espíritos trouxeram para Moisés, né? Eles falam da justiça de Deus. Os 10 mandamentos, eles são praticamente um código de justiça. E isso é importante, porque até aquele momento era uma bagunça. Né? Não está muito diferente, né? Mas já é uma bagunça mais organizada agora, né? Mas existia ainda uma segunda revelação, e essa o governador espiritual achou por bem que ele mesmo viria trazer. E essa segunda revelação, ela é uma revelação que vai falar do amor. Do amor, tá? Então, Jesus, que é o governador espiritual do planeta, enviou muitos emissários, né, para falar que, o Messias está vindo. O Messias está vindo. Então, se você ver na Bíblia judaica, né, na Torá, vários profetas falando da vinda de Jesus. Então, em algum momento ele viria, certo? Então, Jesus nasceu 1300 anos aproximadamente depois
da vinda de Moisés. Então a gente fica pensando na transformação do planeta, né? Veja, 1.300 anos, a gente quer que aconteça em 103 horas, né? E é 1.300 anos. Então a gente precisa perder essa coisa da pressa, da nossa... a gente quer tudo de uma vez e não vai acontecer assim. Então, Jesus é a encarnação do governador espiritual. Tudo o que eu estou falando aqui está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Não são palavras minhas, tá bom? Mas é bacana uma coisa. Jesus enviou todos aqueles mensageiros, né? Muitos. E eles falavam da existência de Deus. Mas Deus, quando a gente fala Deus, parece que está longe. Mas Jesus vem e fala que Deus é Pai. Pai está perto. Concorda comigo? Deus, uma divindade que no início ele era colérico, ele se vingava, ele se irritava com os seus súditos, né? Mas Jesus vem e diz que Deus é Pai. E quando ele fala que Deus é Pai, ele fala também para nós que nós somos irmãos. Porque se Deus é Pai dele, é Pai meu, é Pai de todo mundo, então nós somos irmãos. Então até Moisés, todo mundo punha Deus como uma entidade muito distante, muito acima. E Jesus traz Deus para mais perto de nós. Ele fala que Deus é o nosso Pai. Então, essa mensagem de Jesus, ela é muito importante. Porque, vamos pensar o seguinte. Nós, dentro da doutrina espírita, sabemos da reencarnação, mas o hinduísmo já falava de reencarnação muito antes da existência da doutrina espírita. Muito antes. Nós falamos da lei de causa e efeito, importante também, muito importante, né? É um farol que fala, opa, o que eu faço tem consequências. Mas Buda falou com muito mais propriedade que Jesus sobre a lei de causa e efeito, assim como o hinduísmo fala de reencarnação, e Jesus quase que não fala. Porque Jesus concentrou a mensagem dele numa única coisa, a mensagem do amor. Nós temos que nos amar. E essa é a necessidade que nós temos. Transformação moral é aprender a amar. Não é nada mais do que isso. E amar, porque é fácil você amar o seu filho. É fácil você amar sua mãe, o seu pai. É fácil. Mas amar como Jesus amou incondicionalmente a todos, não é fácil. Não é fácil. É um processo longo, um processo difícil, né? Então, por ser um processo, essa reforma que é meio assustador, porque parece que tem que derrubar alguma coisa, tem que desconstruir alguma coisa para construir outra, né? Quando a gente fala em processo, parece que fica mais tranquilo. Então tem uma mensagenzinha aqui do Emmanuel, eu peguei só um pedacinho dela. O Emmanuel fala assim, na sementezinha pequena, né, reside o germe da árvore, né, do tronco. No coração da terra existe melodias da água, da fonte, né? No bloco de pedra já existe a estátua. Entretanto, o pomar, para que dê frutos, precisa do esforço ativo. A corrente de água precisa de canalização, aquedutos para que ela flua pura, limpa, né? A escultura bonita precisa do buril, né? Da pessoa que cuide da pedra, né? Aí ele fala assim, também o espírito, nós, cada um de nós, traz consigo o gene da divindade, ou seja, no nosso íntimo nós temos a genética divina. Se fizer um teste de DNA espiritual na gente, vai aparecer lá, Pai, Deus, né? Somos nós. Mãe, Deus também. Tá? Então, Deus está em nós quando nós estamos em Deus. Então, Deus envolve a tudo. Então, nós estamos em Deus. Mas Ele também está dentro de nós. Nós somos criaturas divinas, né? Mas, agora tem sempre mais, né? O Emmanuel, quando ele põe o mais, a gente fica pensando.
para que a luz divina destaque-se, né, da treva humana, ou seja, nós ainda somos treva, escuridão, mas para que a luz, Jesus não falava, brilhe a vossa luz, né, para que essa luz brilhe, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, ninguém queira muita rapidez, né? Empedrado caminho dos milênios. Então, o que é importante aqui? Nós precisamos fazer a nossa transformação moral. Ela é um processo. Então, um processo é uma coisa que tem várias etapas, né? E é um processo de acumulação de aprendizado. Ou seja, é um processo educativo. Eu vou aprendendo aos poucos e vou deixando, aprendo o que é certo, mas ainda faço o que é errado. Paulo não falava isso? Paulo dizia assim, ó, não faço todo o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Paulo dizia isso, mas no final da vida ele fala assim, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, já não fazia mais mal nenhum, né? Mas ele passou por um processo em uma encarnação. Nós estamos demorando um pouquinho mais, já tivemos entre Paulo e hoje, pelo menos umas 10 nós já tivemos, né? E estamos aqui ainda raspando de vez em quando. Mas, então, nesse processo educativo, a gente vai aprendendo certo, diminuindo o que a gente faz de errado e vai se melhorando, devagarzinho, né? Então, veja, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 785, os Espíritos benfeitores falam que o maior obstáculo para o nosso progresso moral é egoísmo e orgulho. Esse é o nosso maior obstáculo, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? E 110 questões depois, na 895, que o sinal mais característico dessa nossa imperfeição é o nosso interesse pessoal. Ou seja, eu sou orgulhoso, acho que sou melhor que todo mundo, então eu me torno egoísta porque eu acredito que se eu sou melhor que todo mundo, eu tenho mais direito a usufruir de benefícios do que os outros, né? E isso é o quê? Interesse pessoal, não é mesmo? Então veja, se a gente combater no nosso processo educativo, ou reforma íntima, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, nós vamos sair daqui melhor do que chegamos. Não quer dizer que vai sair já tinindo, né? Aqui, ó, brilhante. Mas vai sair com menos pontas, vai menos, sabe? Vai sair machucando menos outros. Então, se nós temos que trabalhar no nosso orgulho e no nosso egoísmo, né? Eu peguei uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, um pedacinho dela, né? Em que fala, o capítulo 9 é o capítulo que fala de amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar ao próximo. Então lá ele fala assim, a mensagem do Félix. Félix foi um discípulo de Paulo, apóstolo, né? São Paulo, né? Então ele fala que o dia que o amor, ele chama de esse fogo sagrado, ele chama de, o amor é um fogo sagrado. Por quê? Porque é um fogo que limpa todas as imperfeições, né? Antigamente, hoje não é tanto, mas antigamente quando tinha plantação, fazia queimada depois, né? Para limpar o terreno e plantar de novo. Então, esse fogo sagrado que queima as impurezas, né? E dá condições de nascer alguma coisa nova. Então, o dia que o amor, que ele chama de fogo sagrado, né? Fizer morada na terra, ó, o dia que ele for vivenciado na terra, nela, a terra se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Então, essas virtudes é que têm que ser desenvolvidas. O contrário do orgulho, né, é você não ser orgulhoso, então você é humilde, tá certo? Então,
Aqui, humildade. Né? O contrário do egoísmo, eu querer tudo para mim, é eu ser caridoso. Eu abrir o que eu tenho para todo mundo. Então, ó, caridade e humildade, as primeiras, estão lá. Mas ele pôs mais, né? Ele pôs paciência, devotamento, abnegação. Abnegação é esquecer de você mesmo, né? Resignação, aceitar as dificuldades. Sacrifício é fazer algo além até do seu dever, sabe assim? Ó, tá cansado? Mas dá para fazer alguma coisinha, então vai e faz. Isso é sacrifício. É você sacrificar o seu conforto, o seu bem-estar em benefício de alguém. Então, feito isso, eu peguei, agora eu saio de toda essa, e vamos para uma proposta que foi feita por Chico Xavier, que eu acho que é um espírito que veio aqui ao planeta, veio, viu e venceu, né? Porque ele saiu daqui muito melhor do que ele chegou. Tá? E ele falava assim, ó, eu permito a todo mundo ser como quiser ser. Cada um faz o que quiser. Mas a mim, como eu devo ser. Dever, ó, eu devo ser. Eu tenho o dever de ser assim. Então, como eu já sei de algumas coisas, eu tenho o dever de fazer certo. Parece pouco. Mas quantas vezes a gente não fala assim, ai, tinha que ir lá, mas não estou com vontade. Não tem? Eu tinha que fazer tal coisa, mas não estou afim hoje. Ou seja, você sabe que deve fazer, mas não faz. Então, o Chico, ele era muito rígido com ele. Ó, a mim eu tenho que fazer como eu devo fazer. Ele não dava, ele era, assim, benevolente, ele era indulgente com os outros. Todo mundo pode fazer o que quiser. Ele não criticava quem fazia algo que ele discordava. Ele não concordava, mas ele não criticava. Mas ele se punha ao dever de fazer o que ele sabia ser o correto. Pensando assim, ele criou 20 exercícios. Olha lá, Patrícia. Começou. Certo? 20 exercícios. Então, exercício não é algo que a gente faz uma vez só, né? Certo? Porque tem gente que faz pouco, depois fica um pouco fortinho, depois engorda de novo, né? Né, Ju? Engorda de novo, né? Para de fazer exercício, começa a engordar, diz que engorda 4 quilos, não sei. Bom, exercício, certo? É algo que você tem que repetir. Repetir. Todo bom profissional, seja onde for, ele é um grande prático. Ele praticou e ficou melhor. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Essa é a base. Então, ele propõe 20 exercícios. Então, exercício fiz, vamos ver o resultado. Não deu muito certo, faço de novo e faço de novo. É isso. O primeiro, executar com alegria as nossas obrigações. Executar com alegria. Não é assim, viu, Raquel? Esse vento que vou valer isso aqui, mas esse vento... Não, isso não funciona. Então, sabe, essa pitangueira aqui só joga folha pro chão. Nossa Senhora. Não, isso não funciona. É verdade. Possa cair, pitangueira, jogar que eu rabo. É assim que funciona. Então, exercitar, certo? Executar, desculpa, alegremente. Alegremente o seu dever, o seu trabalho. Seja qual for ele. Certo? Então, quando a gente acorda na segunda-feira para ir trabalhar, começar a semana, todo mundo acorda meio, né? Fala assim, mas eu estou com saúde. Ah, mas eu estou podendo ir, eu tenho um trabalho para ir. Tem gente que está desempregado. Então, procurar, dentro das nossas possibilidades, substituir o mau humor, a preguiça, com essa gratidão por algo que nós temos. E tem muita gente que não tem. Então, executar alegremente é fazer isso, né? Isso, então, é você se dedicar ao seu progresso, né? Porque eu estou me exercitando. Vai ter segunda-feira que vai estar chovendo, você não vai nada. Eu não queria ir, viu? Mas aceita. Mas diz a molecada, aceita que dói menos, né? Bom, outro. Silenciar diante da ofensa. Quantas vezes a gente se sente assim... se sente maltratado, sabe? Acha que não merecia ouvir o que está ouvindo, né? Mas o Chico fala para a gente silenciar
diante disso. Ou seja, se você silencia, a pessoa pode continuar falando, mas é só ela falando. Se você rebate, vira uma discussão, que nem sempre, ou quase nunca, né, é produtiva, né, e pode ter consequências inimagináveis. Eu começo a discutir com alguém, e essa discussão pode virar uma briga, ou pode virar algo muito maior. Então, pensar que, mesmo que a pessoa, que você ache que a pessoa que está te ofendendo está equivocada, silenciar é mais, rende mais do que discutir, querer provar o seu ponto de vista. Então, é um exercício, hein? Porque normalmente a gente já quer retrucar. Não, mas eu tenho razão. Vem aqui, Marcelo. Você não concorda comigo? Eu sempre vou pegar quem que eu sei que concorda já, né? Então não é por aí o caminho, tá? Silenciar é um. Terceiro, esquecer o favor prestado. Ou seja, faz para o outro e não espera a retribuição. Ai, mas nem obrigado me falou. Ajudei, nem obrigado. Você vê coisa? Como é ingrato, né? Deixa quieto. Faz e pensa que você já está recebendo do alto. É bacana você perceber, eu nunca vou esquecer, eu falo sempre isso, mas eu acho que eu estava conversando com uma pessoa, fazendo atendimento fraterno, né? A pessoa falando os problemas dela, né? Escutei, aí eu falei o que eu achava, tá bom. Foi embora. No que ela foi embora, certo? O espírito que tinha uma dificuldade comigo, não vou chamar de obsessor, porque eu não tenho obsessor. Eu sou um espírito mais elevado, eu não tenho obsessor. Tem limite. É o próprio. Ele falou assim, agora eu estou acreditando que você está mudando. Então veja, eu ajudei uma pessoa que eu não sei quem é, né? Ela me falou, obrigado, hein? Pelo amor de Deus, não estou... Mas o bacana é que mesmo que ela não tivesse falado nada para mim, tivesse ido embora, eu tive o reconhecimento do amigo dela, do espírito que, para ela, que não gosta de mim, mas gostava daquela pessoa. Então veja que, de alguma forma, você recebe retribuição. Então não espere nada de ninguém. Esquece o favor que você fez. Não espere nada. A retribuição vem do alto. Se não vier daqui, ela vem do alto. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Olha, mais ou menos assim. Você não espere que por a pessoa ser sua amiga, sua conhecida, ela vá te cobrir de beijos, ela vá ficar te elogiando. Não espere, certo? Faz o que você acha ser o certo, mas não espere que essas pessoas que você considera, sabe, retribuam ou que se sintam obrigadas a me dar um sorriso, a me elogiar. Não esquece isso. É importante a gente fazer o bem pelo bem, não para ter um reconhecimento. Então, principalmente dos amigos, a gente sempre espera um pouco mais, né? Puxa vida, ajudei fulano que eu nem conhecia, tudo bem, ele ia embora, né? Falar obrigado, só virar as costas e ir embora. Agora, de um amigo, eu esperava uma tapinha nas costas, um abraço, né? Não espera nada, certo? Não espera nada. Você não esperando, você não se decepciona. Quem não cria expectativas, jamais vai se decepcionar. Agora, se eu crio expectativas, a chance de eu me decepcionar é muito grande. Porque nós estamos aqui entre espíritos ainda muito imperfeitos. Então, é mais fácil as pessoas errarem com a gente do que acertar. É mais fácil. Não por maldade, mas por imperfeição, por ainda incapacidade de serem bons. Então, natural que assim seja. Emudecer a nossa agressividade.
dá vontade de pegar pro pescoço, né, Jô? Assim que você fala, de pegar pro pescoço, né? Se fosse antigamente, já tinha pego pro pescoço. Diminui. A gente tem que aprender a controlar o nosso instinto. A agressividade vem do nosso instinto. O Silvio foi mordido pelo cachorro dele. Certo? Ele quis roubar a comida do cachorro, o cachorro mordeu. Certo? O que aconteceu? Ele quis já bater com o braço na boca do cachorro, o cachorro pegou. Mas essa agressividade é instintiva. O animal tem e nós ainda temos. Certo? Um pouco mais controlada, mas ainda não totalmente dominada. Então nós precisamos estar mais tranquilos com relação a isso. Diminuir a agressividade é isso. Conta até 10, conta de novo. Aí quando tiver 10 vezes 3.000, você para. Deu para controlar? Né? Não condenar as opiniões que não coadunam, que divergem das nossas. Todo mundo tem direito a ter uma opinião. Independente dela ser correta ou não. É a opinião dele. Certo? Tem gente muito mais qualificada que eu que tem uma opinião diferente da minha. E eu nem por ele ser mais qualificado, vou concordar com a dele às vezes. Então eu preciso aprender a respeitar a opinião alheia. Né? Não é concordar. Se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu tenho até o dever de adverti-lo. Eu acho que você está errando. Mas fala, não, eu sei que eu estou fazendo e é certo. Um dia você vai perceber que eu estou com a razão. Eu tenho que me recolher. Eu já fiz a minha parte de alertar. Agora eu tenho que respeitar. Certo? Então, não ficar condenando aquilo que o outro acha ser certo. Porque às vezes ele tem razão. Pelo ponto de vista dele. Então, aprender a respeitar o outro. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Isso aí é difícil. Né? A gente é louco para fazer, mas aí não vai fazer tal coisa, sabe assim? A gente quer mexer com a imperfeição, principalmente dos amigos, né? Deixou a pessoa falar, não fiz isso porque eu achei que estava errado. Nossa, mas deve ter tido uma vontade de fazer, né? A gente não é assim. Então, essa pergunta é uma pergunta maliciosa. Ela não acrescenta nada. Quer dizer que amanhã eu não vou fazer mais? Mentira. Eu sei que eu vou fazer. Certo? Mas eu preciso estar atento. Se eu fizer, vou parar aqui. Não vou fazer a segunda vez. É assim. Exercício. Não é sim ou não. É exercício. Uma hora eu vou acertar, outra hora eu vou conseguir controlar o meu ímpeto, outra hora eu não vou. Né? Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Isso também é outra coisa que quando você está falando, estou explicando. Imagina que está todo mundo fazendo pergunta. Né? Teórica, puxa vida, mas já falei 3 vezes, a pessoa não entendeu ainda. Né? Não entendeu. Se ela tivesse entendido, ela não estava perguntando. Né? Então, a gente às vezes perde um pouco a paciência. É verdade, porque nós somos imperfeitos. Mas qual é a proposta? Controlar essa impaciência nossa, esse azedume. Né? Então, responder quantas vezes forem necessárias. Gente, eu estou falando isso aqui, são exercícios, hein? Então, ninguém aqui fala assim, mas ele não faz isso. Eu também não faço, não. Fica tranquilo que eu não faço. Mas eu estou tentando. Eu juro para você que eu estou tentando. Faz tempo. Treinar a paciência constante. Essa imagem eu achei a mais bonita. Certo? Vocês conseguem imaginar essa mulher? A mãe. Nossa, se ela sair desse quarto, o quarto vai virar de ponta cabeça. 4, né? Pensei na Renata com os moleques dela. Né? Tem uma mais ainda aí. Certo? Mas veja, treinar a paciência constantemente. Ou seja, me manter num nível de serenidade constante. É difícil, é muito difícil. Por isso que tem que exercitar, tem que trabalhar isso aí. Né? Mas precisamos fazer isso. Chegamos na metade, está todo mundo cansado já? Desce. Ouvir.
fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem ficar relatando, biografando as nossas dores. Tipo assim, a pessoa estava a conversar, estou com um problema. Você tem? Você não sabe os meus. E ó, pá, pá. A pessoa não consegue nem falar. Você fala só os seus. Cuidado, né? A gente tem que aprender a ouvir sem... O seu Camilo falava a emprestar o ouvido para os outros. Eu acho uma das frases mais bonitas do seu Camilo. A outra era é fácil ser bom, difícil é ser justo. São duas frases que a gente tem que... Certo? Por quê? Porque emprestar o ouvido é ouvir. Tá? Se você tiver algo de bom para falar, você fala. Mas ficar também... vou te contar as minhas agora, para você ter ideia. Aí não vai adiantar nada, né? Então, cuidado com isso. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Sem afetação. Não é tipo assim, esse aqui que eu faço, que você não sabe fazer. Isso não. Certo? Faz, quer que eu faça? E vai e faz. Mas não queira se posicionar numa posição de superioridade. Né? Você deu uma olhada no casal aí, eu não sei se você. O caso. Isso aqui é um perigo, você não tem que fechar o olho, porque você vê umas reações assim que. Né? Então, buscar sem afetação, ou seja, sem mostrar que você está, né? Eu vou fazer porque você não sabe fazer. Sem afetação. Tá? Faz porque é o seu dever, não porque você é melhor que os outros. Desculpar sem desculpar-se. Olha que bacana isso, ó. Eu desculpo tudo que vocês fizerem para mim. Mas o que eu fizer de errado, eu não posso me desculpar. Então, não é, eu desculpo, eu tenho o dever de desculpar todo mundo que fizer algo contra mim. Mas o que eu fizer contra os outros, eu não posso desculpar. Eu não posso me incluir porque eu tenho o dever de fazer o que é certo, porque eu já sei o que é certo. Então, desculpar sempre, mas sem ficar se desculpando. Mas se eu soubesse, eu não tinha feito. Se você tivesse pensado melhor, isso é arrumar subterfúgios para se desculpar. Não é isso. Então, só desculpa, mas não se desculpa não. Se repreende sempre. Esse é duro. Não falar mal de ninguém. Esse é um problema sério, hein? O 13 aí. Não falar mal de ninguém. Certo? Esse aí eu não vou comentar porque é só não falar mal. É só não falar. Certo? Se ficar quieto, não vai ter problema. Só não fala. Do resto, se falar, vai ter jeito. Não vai ter jeito. Buscar, isso é bacana, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. O que é isso? Eu não gosto de algumas coisas em determinada pessoa. Mas ela tem coisas boas nas atitudes dela. Então, aquela que eu não gosto, faço de conta que eu não estou vendo e valorizo as boas. Por quê? Porque assim eu me torno mais simpático, mais amigo das pessoas. Porque se eu for ficar só mostrando os defeitos de cada um, eu tenho que pensar que as pessoas também vão estar olhando para mim e vão estar falando dos meus defeitos. Né? E não vão estar visualizando as minhas virtudes, que eu tenho e todo mundo tem. Então, vamos olhar a boa parte das pessoas. Jesus dá esse bom exemplo lá naquela reunião na casa de Maria e de Marta. Quando a Marta reclama que a Maria estava no joelho de Jesus, escutando as coisas, né? Enquanto ela estava fazendo almoço. Jesus falou para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, que era ouvir Jesus. Então, vamos escolher a boa parte das pessoas, certo? Valorizar o que elas têm de bom e não ficar só biografando, só relatando o que é ruim nas pessoas, porque todo mundo tem imperfeições, né? Não é ser bobo, não é, como é que é Poliana que fala, não é só ver o bom. Não, vê tudo, mas valoriza a boa parte. Isso aqui é não ter inveja, se alegrar com a alegria, com o sucesso dos outros. Isso não é difícil, né? Certo? A não ser que você tenha ciúme da pessoa, que você tenha inveja. Né? Porque se alegrar, você vê alguém feliz,
Você fica bem, tá? Pô, ele está feliz. A não ser que a felicidade dele seja a sua dor, por exemplo, o seu fracasso, aí é difícil você ficar feliz com a felicidade dele. Mas se não for assim, por exemplo, tem jogo, o seu time perde, ficar feliz com a alegria da outra torcida é duro, né? Seu time perdeu, tá? Então, não é dessa alegria que nós estamos falando, né? Agora, alegria em ver o outro ter sucesso, o outro se dar bem. Isso a gente tem que valorizar. Essa aqui é outra coisa, não aborrecer quem trabalha. Tem gente, às vezes a pessoa está lá varrendo, você chega, para assim na frente dela. Ela tem que parar de varrer, né? Porque então você está atrapalhando. Eu acho que você está fazendo errado. Tá bom, vai fazer então você. Né? Mas não, a gente fala que está errado, mas não ajuda. Né? Nossa, fez isso, fez desse jeito, daquele outro jeito. Por que não fez assim? Porque foi ela que fez. Se tivesse você feito, talvez fosse diferente. Né? Então, não atrapalhar quem está trabalhando. Isso eu acho que é importante. Nada aqui é coisa que não dá para ser feito. Né? Então, por isso que é um exercício. Porque dá para fazer, só que de vez em quando a gente vai esquecer. Ou então vai fazer o contrário. Mas aí, né, volta atrás. Ajudar, então você não atrapalha quem está trabalhando, você ajuda espontaneamente. Ou seja, você está vendo a pessoa lá, varrendo lá da pitangueira, reclamando, pede uma vassoura para ela e ajuda. Né? É capaz de falar, você não sabe fazer direito. Bom, tudo bem, então você para. Né? Mas, certo? Se ela não falar nada, você ajuda ela a varrer. Né? A pessoa faz um doce e fala assim, mas faltou sal, faltou açúcar, tem pouca farinha. Já fez, come assim mesmo, né? Tá bom, certo? O café está sem açúcar, está com pouco açúcar, está fraco. Tem um cara que, a pessoa trouxe café e fala assim, nossa, que café fraco. Cara de pau, sabe? Não traz café e fala que o café do outro é fraco. Funciona, certo? Então ajuda, certo? De maneira espontânea. Respeitar o serviço alheio. Acho que está no mesmo caminho aí, certo? A pessoa está fazendo, certo? Você pode até não achando que aquele não é a melhor maneira de fazer. Mas é você que vai fazer? Você vai falar, quer que eu faça? Sai daí que eu faço? Aí é uma coisa. Mas se não, deixa ele fazer. Porque se ele atingir o mesmo objetivo, mesmo que seja de uma maneira diferente da sua, o importante é que ele atinja o objetivo. Então, respeitar o que o outro está fazendo. Seja onde for. Eu estou fazendo aqui a apresentação aqui, a Raquel pode falar assim, eu faria diferente. Eu acho que isso aí não está bom. É um direito da Raquel pensar nisso. Certo? Então, quando ela for fazer, ela vem aqui e faz do jeito dela. Certo? Mas hoje, você vai ter que me respeitar. Certo? Sou eu que estou fazendo. Né? Tem que respeitar. É isso. Certo? Respeita o que o outro está fazendo. Certo? Você pode fazer uma crítica para ajudar? Vai e faz. Toda crítica que tem por objetivo ajudar, melhorar. Agora, eu posso fazer uma crítica à Raquel, ela não gostar da crítica, é um direito dela também. Mas o objetivo meu era ajudar. Então, eu estou em paz com a minha consciência. Reduzir os problemas particulares. Isso aqui eu escuto quase que todo dia. Quando eu começo a complicar, eu sinto uma mão aqui no meu ombro, assim, ó. É o seu Nazaré, fala assim, seja mais simples. Seja mais simples. Né? Então, é mais ou menos assim, você precisa ter um carro bom. Mas se para você ter um carro bom, você vai ter que se endividar, e aí vai ter um monte de problema, fica com um carro mais ou menos, né? Mas não arruma problema. Não arruma, como é que é, sarna para se coçar. Meu pai falava isso. Certo? Não arruma sarna para se coçar. Certo? Não procura chifre na cabeça de cavalo. Né? Seja mais simples. Então, reduzir problemas particulares é isso. Viva da maneira mais simples possível. E simplicidade não é pobreza, não é sujeira, não. Simplicidade é outra coisa. Tá? Então, reduzir problemas. E por último,
servir de boa mente, ou seja, servir com vontade, né? Quando a enfermidade nos fira. Isso aqui eu posso falar de cadeira, porque eu já venho aqui com dor nas costas, dor de cabeça, e eu venho para trabalhar. E eu não tenho essa, estava com uma dor nas costas, não fui no trabalho quinta-feira. Estava com dor de garganta, não ia poder falar muito, fala pouco, mas vem. Então, servir, ou seja, trabalhar em benefício do outro. Servir é trabalhar em benefício do outro, né? Servir, certo? Não pode ser obstáculo um problema nosso de saúde. A não ser que você tenha uma cama que não consiga levantar, é outro caso, né? Ou então você vai fazer um exame lá, vai dormir para os outros olhar se você está roncando ou não. Você tem que ficar em observação. Então a Raquel fez isso, ela não vou no estudo porque eu vou ter um sono monitorado. Falei, vamos ver se está roncando demais ou não. Bom, aí você respeita que a pessoa não veio. Porque ela não podia estar aqui, né? Mas se ela tivesse aquele negócio que mede pressão, nada impedia dela estar de vez em quando. Você escuta o barulhinho lá, né? Mas ela estava aqui, incomodava, fazia de conta que não incomoda. Então, e os nossos problemas de saúde, principalmente, se forem suportáveis, que eles não atrapalhem essa nossa busca de se dedicar ao outro. Porque esse é o processo de evolução moral. É devagar. Então ninguém vai sair amando todo mundo. Mas quando você começa a ajudar um a fazer uma coisa para o outro, a se esquecer um pouquinho de você mesmo, a abnegar-se. Você esquece um pouquinho de você e faz algo em benefício do próximo. Olha, você melhora. Você chega em casa assim, nossa, valeu a pena sair arrastando a perna porque estava com dor da coluna, porque estava com gripe, valeu a pena, porque você se sente bem. Deus retribui aos cêntuplos a nossa dedicação. Certo? E isso não tem preço, não tem nada que pague esse bem-estar que você sente quando você faz algo de útil para o outro. Então, que a gente pense nisso. Nós já temos, assim, ainda essa espontaneidade, né? Nós não temos ainda a espontaneidade, a naturalidade de fazer tudo o que é correto. A gente ainda escorrega muito. Então, nós não somos capazes de fazer tudo certinho. Não, porque se a gente fizesse isso, a gente já era espírito puro e não estava mais aqui. Mas nós já possuímos a disciplina, e aí entra a importância da disciplina, né? Refletir no que eu faço, pensar no que fazer. Nós já temos a disciplina para quando a gente fazer alguma coisa incorreta, perceber. Né? A gente percebe, né, que fez algo errado e já corrige. Então, não é não errar mais. Todo mundo aqui vai errar. Daqui a pouquinho. Talvez em menos de uma hora a gente já vai cometer uma gafe. Mas a gente tem a capacidade de, puxa, errei. Como o Raul Seixas fala, tente outra vez. Né? Não desistir de nós. Sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de nós. Ele veio e está há 2000 anos nos esperando. Deixou a mensagem, falou, está aí, faz o que eu faço. Né? Só que ele está esperando que a gente faça. Então, se ele está esperando, é porque ele acredita que nós somos capazes. Se ele acredita em nós, quem somos nós para duvidar? Então vamos tentar, vamos nos esforçar. Acho que a mensagem é essa daí, tá bom? Obrigado.